Olá, sejam bem-vindos a mais um TentaCast. E hoje nós não podemos tentar, nós temos que conseguir de uma vez só, em uma única tentativa. Por quê? Porque hoje o podcast é sobre a eterna busca da perfeição. Trouxemos dos casters nossos, aqueles que tendem a ter uma maior tendência às coisas perfeitas. Por isso que hoje eu sou o Orelha daqui. Para começarmos, a pessoa que faz com que hoje tenha que ser o dia perfeito, porque ela tem apenas um fone de ouvido com uma bateria surpresa. Shuki. Cara, ele matou a piada. Né? Olá, galera, tudo bem? Então, eu vou repetir a piada, né? R$2 é uma bateria misteriosa. Não sabemos se vai durar 1 hora ou mais ou menos. E vamos descobrir hoje aqui, gravando esse podcast. Fiquem para descobrir. E a pessoa que acha que eu faço as melhores piadas e eu tenho uma dicção perfeita, Darlan. Daí você pega, né, e quebra o ovinho. Não, peraí, é outro personagem. Olá, pessoas! Vamos fazer um programa muito perfeitinho pra você, redondinho pra entrar no seu ouvidinho com muito carinho. Que susto. A pessoa que me faz surtar toda vez que eu posto alguma coisa no feed do TentaCast porque acha alguma palavra que eu coloquei errada ou um link que eu esqueci de acrescentar. Midnight. Olá! Falo mesmo. Meu nick não é Midnight, meu nick é Soul Midnight. Tá maluco? Como é que o povo vai me seguir? Baseado em histórias reais. Baseado em histórias reais. E não poderia faltar o nosso amadíssimo editor, que surta toda vez que a gente esquece de colocar algo para gravar. Thiago Ser. É Ou importante. quando a gente fala de arroz doce. Também, com certeza. Com certeza, o arroz doce é o melhor doce do mundo, mas enfim, a gente vai falar hoje sobre a arte de achar pelo em ovo. É isso. Nossa. Mas ovo tem pelo, Thiago? Que ele vai mandar fora. A gente dá um jeito de achar. A gente sempre dá um jeito de achar. Ah, meu amor. Claro. Aqui trabalhamos com áudio, não com visual. Obrigado. Exato. Ô, droga. Que já estava na esperança. No visual, você fecha o olho e no ouvido. Como é que você faz? Peraí. O professor estava na esperança de ver o ovo peludo do Thiago, é isso mesmo? Eu tô ouvindo isso direito? Não, você não só tá ouvindo como tá gravado. E aí ele disse que era só o orelha. Eu sou o Orelha com vídeo escroto, Vocês viram a transmissão do eclipse lá no México? O que rolou? Sim. De Varginha? Não. Ali não era um ET e nem era Varginha, não. Não era Vargens, eram bagos. Não era Vargens. Eu não tô por fora. O tipo, mas relaxa, ele tava por dentro. Ele tava por dentro da luz, assim, ó. Eu só tenho 5 anos. Que medo, senhor. Ai, meu Deus. Meu Deus, velho. Mas, assim, o tema sugerido, e aí entra a questão, vou aproveitar, se a Shuki ainda estiver nos ouvindo. Shuki, eu vou colocar você. É porque hoje é uma surpresa, né? Hoje é uma surpresa. Inclusive, falar em surpresa, Shuki, assim, Oi. existe alguma definição de perfeição do ponto de vista filosófico? Ou você tem autores que falam sobre isso? Amigo. Você podia ter perguntado pra ela antes, que daí ela poderia buscar alguma coisa assim. Pois é. Não é né? nem isso. Não, nem isso. São muito É autores. porque se você perguntar a definição de alguma coisa, não é sobre qual que é a definição disso, mas assim, qual a definição disso pra quem? Porque, por exemplo, felicidade, cada filósofo tem um conceito de felicidade, cada filósofo tem um conceito de perfeição. Então, vamos dizer assim, é muito difícil falar um conceito geral de perfeição, né? Sócrates já discutia coisas assim com o belo na República de Platão, ou posso estar enganado se na República ou em outros diálogos dele, mas é muito difícil, porém a perfeição ela tá atrelada a algo quase metafísico, vamos dizer assim, não é algo do nosso mundo físico, ou seja, do mundo em que a gente tem atividade sobre ele, né? Por exemplo, para Platão, o mundo das ideias é um mundo perfeito, porque lá tá tudo lindo, tudo belo, e aqui a gente tá tudo defeituoso. Por exemplo, a única coisa que a gente tem do mundo das ideias para Platão é a alma. Então, vamos dizer assim, nós temos o nosso correspondente no mundo das ideias, né? Porque um demiurgo teria criado, né, o mundo das ideias. Não é Deus, tá, crente? Não estou falando de Deus, porque o conceito de Deus não existia para Platão. É um demiurgo, tá bom?
Então lá o Demiurgo criou, mas ele estava sentindo falta de alguma coisa e criou o mundo, né, o nosso mundo físico. E para, né, ter alguma coisinha do mundo das ideias, ele enviou a alma. Então nós temos essa questão da alma, do mundo perfeito, que é do mundo das ideias. Então toda vez que a gente morre, a nossa alma volta para o mundo das ideias. Só que aí quando a gente vai renascer, porque sim, ela acreditava num renascimento quase como um espírito, etc. Só que aí a nossa alma retornava, então o que a gente vê nesse mundo aqui, o que a gente aprende, na verdade a gente não aprende, a gente só lembra. Então é a teoria da reminiscência, a alma traz de volta o conhecimento que a gente já tinha. Então essa é a perfeição do mundo das ideias, né? Então eu basicamente uma ponta do iceberg do que seria perfeição de acordo com a filosofia, né? Eu acho que tem uma certa influência também no que a gente vê em séries e filmes quando a pessoa transcende, né? Que sai do estado físico pra um mundo mais... pra um mundo onde ele é apenas um espírito e lá tudo é perfeito. E pra você entrar nesse mundo, pra você transcender, você tem que ser perfeito. Acho que tem uma certa inspiração também disso tudo. Eu pensei que ele ia mandar um Isekai brabo aqui agora, mas não. Tá desperdiçado. Eu estou tentando não falar sobre animes hoje. Pô, isso vai ser uma perfeição, hein? Tentando. Quem é você e o que você fez com a Midnight? Calma, que quando chegar na minha hora eu falo o anime perfeito. E aí eu faço 40 horas. Jesus. Fale o seu anime perfeito e por que é Bleach? Não, mas eu vou acabar com a expectativa de vocês. Aí eu acabo com a expectativa de vocês e eu não acho que Bleach seja perfeito. Não acredito. Ela tá totalmente certa, porque não é porque a gente gosta de um anime que a gente passa por todo o resto que não é bom, tá ligado? Então, existe o anime perfeito, existe. É o Doraemon, anime perfeito, mano. Tem futuro, tem passado, tem criança, tem gato, tá tudo ali, ó. Só não vê quem não quer. Peraí, oi? Você não conhece Doraemon? Você não conhece a palavra de Doraemon? É sobre. Ok, vamos continuar a nossa andança de hoje. Assim, nossa, até me perdi aqui no Doraemon. Quando vocês falaram hoje... Me deixam. Bom, vocês... Então estão todos na sintonia da perfeição, certo? Estamos todos na sintonia da perfeição. De que seria o algo que não tem como aprimorar-se mais, certo? Vocês todos trabalharam, né? Alguma coisa com audiovisual ou, né? Tem essa questão de produção de arte. Sim. Vocês acreditam no lance de a arte... nenhum artista acha que a obra tá perfeita, ela tá só ela só tá largada? Ou seja, você literalmente falou, chega, não vou mais mexer nessa merda? É mais ou menos isso. Depois de um tempo você aprende que é isso que é assim que funciona, porque você nunca vai parar de mexer. É simples assim. Toda hora você encontra uma coisinha, principalmente assim, falo mais por questão de desenho, né? Cara, as pessoas olham pro desenho e falam assim, nossa, tá perfeito, tá não sei o quê. Mas você sabe aonde tem uma linha que tá torta. Você viu o negócio ali que não pintou direito. Você tem um pixel, a porra de um pixel que não pegou a cor certa. O momento da falha do pincel, sabe? Que você sabe que o pincel parou ali, só você vê isso. Deu aquela travada ali no pincel. Quando o pincel falha, deve ser horrível mesmo. É terrível, terrível. Não, porque você acha que o negócio tá perfeito, deve estar... O traço tava certinho e aí vai lá, cagado. É que assim, a perfeição é uma busca, uma corrida, é um caminho que a gente nunca vai chegar, entendeu? A gente nunca vai chegar nessa linha, a gente nunca vai ver a linha da chegada. A gente sempre vai buscar a perfeição, a gente vai ficar a vida inteira buscando, tentando fazer a coisa perfeita e a gente nunca vai chegar lá, entendeu? E toda vez a gente vai ficar, de novo, caçando pelo em ovo, porque a gente não vai conseguir achar, deixar aquele negócio perfeito, entendeu? Então, isso é uma merda. Até você aprender que é isso, entendeu? Você fica falando, não tá bom, não, eu preciso mexer de novo porque não tá bom, não tá legal. Eu preciso, tá bom, mas não tá legal, entendeu? E assim por diante. Até você aprender, não, eu preciso parar de mexer e entregar desse jeito, porque isso é o melhor que dá pra fazer agora, entendeu?
com esse conhecimento, com o conhecimento que a gente tem agora, com o que a gente tá vivendo na nossa vida hoje e tudo mais, isso é o melhor que eu consigo entregar, entendeu? Mas é uma coisa que eu costumo falar muito pras pessoas que estão que ficam se martirizando. Nossa, eu devia ter feito tal coisa, como eu fui burro naquela época que eu não fiz assim. Eu falei, cara, respira e faça o seguinte, cara. Você fez o seu melhor com o que você sabia na época. O que você sabe hoje não vai mudar o que você sabia 10, 15, 5 dias atrás, entendeu? Então, não se martirize por isso, não se martirize por ter melhorado. Agora que você já sabe que aquilo ali era o que você podia fazer naquela época, você pode fazer diferente porque você já tem o conhecimento daquilo. Então, muito da busca da perfeição é você saber o seu limite, é você entender, eu só consigo fazer até aqui, esse aqui é o meu máximo de perfeição, é o mais próximo que eu vou chegar. E após isso aqui, é com quem for fazer depois de mim, ou quem gostar do que eu fiz. E isso não vai mudar com o seu conhecimento crescendo e aumentando, entendeu? Porque quanto mais você... o que vai mudar é que você chegar aqui, isso é o limite, e eu vou parar por aqui. Mas você sempre vai achar que não tá perfeito, que você podia ter feito melhor. Você sempre vai saber que você podia ter feito melhor, entendeu? Mas aquilo era o jeito que você podia fazer, que é o melhor que você podia entregar naquele momento, entendeu? É isso. Pior é que a gente se cobra de ser perfeito em várias sessões da nossa vida, né? Tipo, tem que ser perfeito no trabalho, tem que ser perfeito em casa, tem que ser perfeito com os amigos. E isso é extremamente exaustivo. Com certeza. Exaustivo. Muito. E até bloqueia a gente de continuar em algumas coisas. Tipo, tem vezes que eu não... Quando eu tô buscando tanto a minha perfeição no trabalho, por exemplo, eu tô uma merda nas outras fases da minha vida, entendeu? Tipo, eu não consigo focar nesses outros lugares. Então, dá uma pressão muito grande e acaba até te impedindo de aproveitar alguns momentos, né? Custa demais, é pesado demais o preço e o peso da perfeição, né? E é um negócio que tu não vai conseguir, tu não vai chegar lá, entendeu? Então por que a gente se cobra nisso? Agora que a gente pergunta que o professor devia fazer. É isso. Por causa de religião. A gente é surtado da cabeça. Porque disseram pra gente que tinha que fazer isso. Porque a noção de perfeição que a gente tem advém muito da religião. Porque ser perfeito é Deus, o divino. A perfeição tá no divino. E o divino não é humano. Então é humanamente impossível ser perfeito. Exatamente. Porque tá em outro campo. Então essa busca da perfeição é buscar estar mais próximo do divino possível. Então aí acaba que a gente não consegue, porque a noção de divino é diferente para diversas pessoas. Então não tem como. É por isso que a perfeição que as pessoas buscam, elas nunca vão chegar, porque cada um tem a noção de perfeição do que ela acha que é. E mesmo o divino também achar que a perfeição é divino, e cada um vai ter a percepção de divino diferente. Então por assim, isso que é humanamente impossível. Tem uma coisa que é até contraditório, né? É até um pouco contraditório nessa questão de Deus e tal, porque assim, como eu fiz o curso de teologia e tal, tem muitos personagens, por exemplo, bíblicos, que foram chamados por Deus pra trabalhar na obra dele e que eram muito imperfeitos, sabe? Muito imperfeitos, que tinham cometido muitos erros na vida e etc. E tipo assim, a intenção ali não era pegar alguém perfeito, sempre foi de pegar alguém imperfeito e mostrar alguma coisa, sabe? Que todo mundo podia ser. Que todo mundo poderia ser, que todo mundo poderia ser mais, mas não que a pessoa seria perfeita, não que tudo que a pessoa fez antes seria apagado. Então, a gente se cobra de uma forma tão grande por nada, sabe? Quando eu era católico, que eu fazia parte da igreja e tudo mais, existia uma frase que sempre era repetida, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, entendeu? É isso. Então, mas assim, às vezes a gente tá falando muito dessa questão de movimento, na filosofia a gente chama de devir. O devir é que sempre está em movimento, é um ato contínuo, ele não tem um fim, que é basicamente a nossa vida, porque a definição de perfeição, vamos dizer assim,
religiões monoteístas, a perfeição é um fim, ou seja, é chegar no divino, chegar próximo de Deus possível. Agora, se a gente pegar na concepção budista como do que eu pratico, a perfeição é o próprio devir, é o próprio movimento. Quando você estuda, por exemplo, que todo mundo tem o estado de Buda inerente na sua vida, você atingir o estado de Buda não é o estágio final. Você não vai conseguir colocar aquilo perenamente, de forma, vamos dizer assim, até o resto da sua vida, se você ficar parado. A mesma pessoa que tem o estado de vida de Buda na vida dela, tem o estado de inferno também. São 10 estados de vida ou 10 mundos que a gente fala. Então, no mesmo pessoa que tem o estado de Buda, também tem o estado de inferno. O que é o estado de inferno? É o estado de sofrimento, de depressão mesmo. Quando a pessoa está bem depressiva, quando ela não consegue se reerguer, ela está num estado de vida bastante complexo. E ela não consegue sair daquilo sozinha. Então, por isso que quando uma pessoa depressiva, ela não consegue fazer aquilo sozinha. Ela precisa de rede de apoio, ela precisa de tratamento psicológico. Com certeza. A mesma pessoa. Então, a mesma pessoa que tem o estado de Buda, ela pode cair sim no estado de inferno. Mas como então que você mantém o estado de Buda o máximo que você consegue? É estar em movimento. É você sempre estar caminhando para você atingir o estado de Buda sempre. Como fazer isso, né? Na nossa concepção, você recitar os mantras, você ser uma boa pessoa, porque rezar não basta, você tem que ter atitude, você ter a sua posição, né? Então não adianta você ser budista dentro de casa, fazer as orações, aí se você distrata a pessoa, você é preconceituoso. Isso não existe. Então você tem que trazer aquilo para sua vida. Então, e isso não é uma coisa muito fácil de fazer, não é mesmo. As pessoas tendem a achar que é a ira de Deus e não sei o que. Só que se você for pegar para pensar, né, no karma, por exemplo, a questão do karma, que o karma é o resultado das suas ações, não que karma seja só ruim, gente, que a gente também tem karma bom, a gente também acumula karma bom. O karma, ele é implacável. Deus ainda é misericordioso, o karma não, porque o karma não é um ser. O karma é uma consequência de ação. Então aquilo é você com você, não é com mais ninguém. E pra você acumular... Você colhe aquilo que planta. Então, é por isso que a perfeição no sentido do estado de Buda, que é o estado máximo, que é o estado de sabedoria, de você conseguir reconhecer seus erros, você conseguir enxergar fontes de problemas sem sofrimento, não é uma coisa, não é um fim, é o caminho, é todo o caminho, não existe um fim, não é um ponto final, é o devir, é a continuação. Por isso que essa perfeição, ela deve ser alimentada, não de uma forma, eu tenho que ser perfeito e se eu não conseguir eu vou sofrer, não, é justamente você conseguir eliminar o sofrimento da sua vida e você conseguir reconhecer isso. Então sempre você vai estar em movimento em direção àquilo, não é o fim, é sempre o meio. E assim, a gente foi pra esse papo de religião, coisas que me surpreendem. Alguém que sabia que a Midnight tinha formação em teologia? Ela já falou. Eu falei. Ela já falou. Caralho. Não, ela falou agora. Antes também? Eu já falei. Eu vou ter a historinha, nossa. Pelo amor de Genésio, cara. Presta atenção aí na vida. Eu não estava prestando atenção. Depois eu que não escuto. Depois eu que não leio a porra do manual. Mas não é mesmo. Mas assim, só mudando esse ponto também, você falou da perfeição relacionada às figuras bíblicas que erram, inclusive atualmente está sendo muito utilizado a figura de Davi, né? Dentro do neopentecostalismo Exato. Então, um cara que mesmo sendo falho, foi um campeão de Deus. Aí é usado isso para justificar uma pessoa que é muito falha ou que traz problemas a grupos, como assim, não, ele falha, mas ele é ungido de Deus. Tipo, um salvo-conduto pra mau caráter, né? O salvo-conduto pra pilantra, exatamente. Então, é um negócio que vocês falaram dessa parte de perfeição, do tipo, eu até chego a cogitar obras perfeitas ou obras irretocáveis, né? Mas pessoas irretocáveis eu já... É impossível. Tipo, assim, as pessoas, o que é bom da humanidade, se tem alguma coisa boa, né? Vamos tentar dar uma ajudinha. Obrigado. O que é bom da humanidade é que a gente tá em constante evolução, e eu não tô falando só de evolução tecnológica e tal, mas de como pessoa, a gente sempre tá mudando. Eu não sou a mesma pessoa que há um ano atrás,
atrás. E a mesma pessoa de um ano atrás também não era a mesma de 2 anos atrás. Então a gente tá em constante evolução. Ainda bem, porque tu era chata. Nossa, eu era. Eu era horrível. Eu não me aguentaria hoje. Há um ano atrás, a Midnight, ela estava ingressando no projeto. Aí ela deve ter pensado assim, meu Deus, esse projeto parece ser tão interessante. É muito agora, legal, nossa. Agora ela só pensa, aonde eu enfiei a porra do meu burro? Ele que tá falando, tá, gente? Não sou eu. Mas você Rio concordou. Rio concordou. Pois é, Rio não sei concordou. De nada, não sei de nada. Nós sabemos. Minha opinião. Não, mas tipo assim, é muito interessante esse negócio, sabe? De a pessoa tá sempre em evolução e eu vejo isso com os meus amigos. A gente não se vê, por exemplo, a gente se vê bastante, mas a gente se vê, tipo, 2 vezes por mês. E toda vez que eu encontro os meus amigos, tem muita coisa que mudou neles. E é coisa, tipo, boa, sabe? Eles estão evoluindo. Mas a gente vai vendo essa mudança aos poucos e quando a gente também tá passando por esse processo, fica muito mais fácil da gente enxergar. Então, o que é legal da humanidade é isso. Não defender a humanidade, claro que não. Claro que não. Até porque não dá pra defender a humanidade. Até porque não dá pra defender, gente. Era um projeto tão bonito, mas que deu tão errado. Nunca foi bonito. A humanidade nunca foi bonita. Vou começar assim. Não. Pelo amor de Deus. Sair de uma costela, você me tira, tá? Eu fui ler Paraíso Perdido e eu fiquei assim, não, vai tomar no... Paraíso Perdido foi uma obra responsável por a gente entender, ter a visão do diabo que é hoje, né? Aquele ser perverso, que vira cobra, etc. É a obra que fez, né? Porque antes, né, mal tinha o diabo na Bíblia, vamos dizer assim. Peraí. Aí, então, assim? As visões... não aparece o diabo que eu saiba. Né? Como assim o diabo não é o demônio lá do Cuphead que fica só pegando nas almas no parque de diversão? Não gostei! Mas Cuphead veio depois do Paraíso Perdido, então ele é influenciado por isso. Eu gosto mais Aquele é o meu versão. diabo, dá licença. Eu gosto mais dessa versão aí. Inclusive, eu gosto do diabo do Lúcifer. Aquele diabo, aquele diabo. Né? Good morning, Mr. Morningstar. Aquele Lúcifer Morningstar, olha. Não fala. Você leu o Paraíso. O Sandman também. O Sandman também Calma, é bom. gente. É o mesmo, Deixa o negócio. É o mesmo. Dizer um negócio pra vocês. Que tem um vídeo na Netflix que é o pão que o diabo amassou com o Lúcifer de Morningstar. Só pra contar mesmo. Ele tá socando um pedaço de pão. Ele tá socando, ele tá amassando pão. Igual aqueles vídeos de cachorro que disse que fica vendo TikTok. Exatamente, aquele mesmo Não. Uma delícia aquele pão. Não foi no TikTok que eu vi, foi no Twitter. No Twitter. Desculpa, no Twitter, vulgo X, né? Hip Twitter. Twitter. Foda-se, amiga, ou Elon Musk. Tá mais pra Twitter. Twitter. Mas basicamente, se alguém quiser ver, deve estar no perfil da Netflix de quando lançou a última temporada de Lucifer. Eu tinha visto o cara lá amassando pão. E ele... isso. Nunca um pão foi tão disputado pra ser comido, né? Cheio de gente. Eu acho que vocês queriam que o pão? Eu acho que ele foi vendido por $1 milhão depois desse pão, tá? Não duvido nada. Não duvido, não. Ai, que ódio que eu não pude comprar, velho. Que ódio. Enfim. Você sabe que o Lucifer da série da Netflix é o mesmo do Lucifer do Sandman, sabe? Sandman. Né? Sim. Sim. Então tá, O personagem, sim, né? O ator. O personagem, o Tem umas personagem. mudancinhas ali, Personagem, mas tá valendo. Mas a história é a mesma. É o mesmo O Lucifer, universo, teoricamente, é o mesmo. Acho que depois daquilo lá que aconteceu, que ele tirou férias, eu acho, né? Algo assim. Ele deixou o inferno pro Sandman, né, depois, pra ser disputado pelo Sandman e os outros demônios lá, e foi tirar férias em Acapulco, como todo bom Ele tinha coisa muito melhor pra fazer, gente. Errado ele não tá. Errado ele podia não tirar tá. férias da Suíça, né? Claro que não. Se ele tirar férias, eu sumo. Então, Vocês não me veem por um mês. Olha, Rondônia tá quente, viu? Se o Bieri tá pra cá, deixa eu ver aqui. Mano, o Prof. G é muito atirado, velho. Ele já se atirou por Henry Cavill. Se joga logo. Pô, Já não se é atirou Cavill, por né? Você Henry queria o quê? Cavill. Vamos Agora lá. ele tá se atirando pelo Lucifer, que eu esqueci o nome do ator, mas enfim, foda-se. Tom Nellis? E é isso. É, eu não acho que é uma coisa assim. Eu posso falar de pessoas que eu me tiraria que eu sei que é só Ó, no não mundo fala, das não fala, ideias. pelo amor de Deus. É só no mundo das ideias. Só no mundo perfeito.
Vamos deixar no mundo das ideias, pelo amor de Deus. No mundo perfeito, com certeza eu seria gay. Isso eu já tenho na minha cabeça. Porque, cara, eu nasci bugado, velho. Eu nasci bugado. Eu tenho tudo pra ser, nossa, algo maravilhosamente da cultura e tudo mais. Super inclusive. Mas não. Mano, eu resolver ser hétero. Vai, trouxa. Mano, eu imagino o próprio G assistindo o RuPaul. Mas eu assisto. Ele assiste. Comendo pipoca e dizendo pra esposa dele, tipo, tá vendo? Olha aqui, aquele sapato ali horrendo. Então, e ela fala, realmente está. E ela realmente fala. Ela fala, porra, vamos parar de ver isso aí, vamos ver um futebolzinho. Vamos ver Fórmula 1. Pior que em casa pode acontecer algo assim. Vamos ver Fórmula 1. Eu quero ver o auto esporte, sabe? Pelo amor de Deus. Cara dela. Relaxa, Pidi, relaxa. Com certeza tem em algum dos universos da Marvel, Em algum multiverso tem o Prof Gay. Com certeza. Tem o Prof Gay. Isso daria um ótimo. Inclusive, o arroba dele no Instagram é justamente esse. Prof Gay. Predileu. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Caralho. Sabe o que era o podcast? Era sobre a busca de perfeição. Porra, tem assunto mais perfeito que esse, zoar o professor? Olha aí, tá vendo? Não, assim, tá vendo? Quando vocês estão falando de perfeição, me volta todo um filme na cabeça. Porque, cara, eu já fui mais perfeccionista. Atualmente eu só aceitei a merda. Eu só aceitei que as coisas vão acontecer, vai dar errado. Eu entrei pra seita. Pra seita que dói menos. Não, porque depois de tanto. Tipo, é tão exaustivo buscar. Sim. É muito exaustivo buscar a perfeição, entendeu? A gente cansa. Até a gente. O que eu falei no começo, até a gente aprender que não precisa de todo esse né? Tipo, de buscar essa ânsia de buscar a perfeição. Não tem necessidade disso, porque não vai chegar. A gente nunca vai chegar lá. A gente aprende que tá bom, beleza. Tá ótimo desse jeito. Administrar o hype, né? Exato. Entendeu? E isso. Até um negócio que eu comentei no YouTube, que eu já tinha falado com o Thiago, né? Que, tipo assim, às vezes eu me cobrava tanto que eu ficava botando pressão em mim pra uma coisa que não tava nem rolando, sabe? Uhum. E aí eu comentei isso em um dos vídeos, e no último vídeo do vlog, no caso, eu passei o vídeo do vlog inteiro dizendo, eu tô fazendo o que dá, entendeu? Tenho um monte de caixa pra abrir, eu não tenho metade das coisas porque eu acabei de me mudar, eu não tenho uma TV, eu não tenho nada, então vou fazer com o que dá. Primeiro dia na minha casa nova eu não tinha um talher, entendeu? É bom que não lava a louça, olha o lado bom da vida. Exatamente, olha aí. Olha aí. Eu olhei o lado positivo, sabe? Eu olhei o lado positivo. Vocês já assistiram The Good Place? Assisti. Não, ainda não. Muito bom. O final do acho que toda... Eu não vou dar spoiler, tá, galera? Pode ficar tranquilo. É Todo porque mundo toda morre a no jornada... A jornada do The Good lugar. Place... A jornada do The Good Place e o final, principalmente, mostra exatamente isso. Porque eles chegam em determinado lugar lá que deveria estar tudo ok, né? Até aparece uma filósofa lá, né? Que é a Hipátia, que é a única filósofa que tá nesse lugar, porque o resto tá no outro lugar. É muito engraçado, Darlan vai saber o que eu tô falando. Mas eles chegaram nesse lugar, finalmente, acharam que ia estar tudo ok, mas falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa. Nunca E tá aí, bom. na hora quando eles atingem toda a totalidade, eles transcendem. Então, é basicamente sobre isso que fala a gente pode fazer uma alusão à perfeição final do The Good Place. Assistam, é engraçado e vocês vão chorar no final. É verdade. Nossa, Pega que mesmo. legal. Pega bem. Legal, super pronta, Se velho. prepare. Porque é basicamente essa jornada da busca da perfeição de uma forma, né, não literal, né? É a busca da Aquela jornada perfeição, a deles. busca da felicidade, a busca da recompensa por ter sido uma boa pessoa. O tempo todo essas cobranças, essas indagações, esses pensamentos, né? E que a gente vai chegar num ponto lá que entende que não era do jeito que a gente estava esperando. Com certeza.
Mas eu também quero falar de outra coisa que professores aqui vão entender, que infelizmente o Pod não tá aqui. Não, tô assim daí, pode também, falar, né? Pode falar, tô aqui. É que é o seguinte, apareceu um post de um professor, né, falando de filosofia, né, falando, olha, eu dei 20 páginas e 2 semanas para os alunos lerem as 20 páginas, 2 semanas, para ler 20 páginas, e alunos não leram. Aí o pessoal, mas o professor tem que entender que trabalho isso aqui. Gente, 20 páginas para 2 semanas é muito pouco. Com certeza. E existe uma cobrança de professor ser o professor perfeito. Ele tem que ter uma didática, assim, louca para conseguir abarcar todos os alunos. Eu entendi o porquê que o Midnight riu. Eu entendi. Ok, Midnight. Obrigado novamente por esta frase, tá bom? Continuando. Não falei nada, mano. Não, tranquilo, não precisa falar, vai. Ele tem que dominar todas as tecnologias. Eu tava fazendo pós-graduação em ensinos médio, técnico e superior. E assim, tudo o professor tem que fazer assim, de forma perfeita, blá, 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 blá. Gente, cadê a comprometimento dos alunos? Você chega na universidade, você espera que fazer um curso superior numa universidade, levando assim com a barriga, sabe? Cadê o comprometimento dos alunos? Todo mundo fala do professor, mas não fala dos alunos, sabe? Eu fiz faculdade, eu fiz curso em que os professores eram sim compreensíveis. Eu entendo que muitos cursos os professores não são compreensíveis com alunos que trabalham, porém eles dão oportunidade e mesmo assim os alunos não aproveitam a oportunidade e não se esforçam. Não tem como você formar numa universidade sem se esforçar, sem você ler material, principalmente nas humanas. A galera não quer ler material. Sim. Principalmente, você chega na filosofia, que é só texto, você chega na letras, que é só texto, e não lê. É que o povo tá acostumado com o ensino médio. O ensino médio, né? Ensino médio, você não... Eu não quero falar sobre esse assunto. Eu não quero. Deixa eu repetir minha frase. Deixa eu repetir minha frase. É que o povo tá acostumado. Pelo amor de Deus. É que os alunos estão acostumados com o ensino médio, entendeu? No ensino médio você não precisa fazer nada disso. Você não precisa pesquisar, você não precisa ler, você não precisa procurar fonte, você não precisa fazer porra nenhuma. Aí chega na faculdade, você é obrigado a fazer tudo isso, entendeu? Eu trabalho numa faculdade e essa é a maior reclamação dos alunos. Pô, o professor ficou mandou a gente ler uma porrada de coisa que não sei o que lá. O professor quer que a gente faça trabalho, que coloca tudo na BNT, que busca referência, que não sei o que lá. Cara, porra, é o mínimo, É o mínimo. É o mínimo. Entendeu? Só porque você não fazia isso na escola... Aí entra a questão da minha perfeição. Entendeu? Só porque você não fazia isso na escola, entendeu? É isso. Na escola é mastigado, é dado. Eu sou cobrado, inclusive. Você cobra muito dos alunos. Eu falei, não, eu cobro dos alunos o mínimo. Quando eu falo mínimo, é o mínimo. Assim, eu peço o quê? A BNT. Eu peço um trabalho bem... Não precisa ser bem escrito, mas a pessoa escreveu. Não um conjunto de token. Não um conjunto de token gerado por uma LLL, entendeu? Não é pra usar ChatGPT, Bing, Copilot, enfim. A pessoa escreve. Eu não me importo da pessoa usar essas coisas. Por exemplo, a pessoa escreve lá, putz, ficou fraco. Ou, não ficou formal demais. A pessoa coloca lá e fala, olha, deixa esse texto com um pouco mais formal. Tudo bem, eu entendo. O cara, principalmente quando ele tá começando, ele usar desses artifícios. Mas, pô, não é pedir muito, é pedir o suficiente. E o suficiente está demais para algumas coisas. Por isso que, quando chega na hora do requisito, né, do vamos ver, de conseguir uma vaga, ou de querer que a gente ofereça algum curso, tem que ser demais, tem que ser a melhor coisa possível. Entendeu? Aí principalmente quando você tá falando de uma universidade que é paga, né? Não é... E daí que o cliente que manda, né? Então aí fica difícil você cobrar qualquer coisa, né? Eu não quero falar sobre eu estou falando... Eu estou falando da minha experiência, entendeu? Tem uma coisa...
Uma coisa ligada a isso que o Prof. G falou, que eu geralmente falo que é fazer o básico, né? Se o professor tá te pedindo pra tu fazer o resumo do capítulo do livro, lê a porra do capítulo do livro e faz o resumo. Não precisa estar perfeito, mais uma vez, não precisa ser o melhor texto que tu fez na tua vida, tu só precisa entregar algo decente e ganhar a tua nota. É igual o cara falou lá, né? O filósofo brasileiro. Porra, o cara escreveu. Você tem que ler, entender, entendeu? O cara foi lá, descobriu, né? O cara foi lá. Vocês estão pensando precisa ler e entender. Assim, todo mundo aqui é maior de 30, né? Se eu não me engano. Não, Baby Night não, né? A Baby Night não. Baby Night não. A Baby Night não é, eu esqueço. Mas é o seguinte, por que eu tô falando isso? Vocês já viram uma tendência, assim, eu vejo em algumas redes sociais, como Twitter, TikTok, que existe um meme do aos 30 anos eu tenho que ter isso, meu pai tinha isso, meu pai tinha aquilo, e a nossa geração foi jogada no lixo. Eu falei, peraí, galera, assim, aos 30 anos você não precisa estar com sua vida completamente feita, não, pelo contrário. Você tem que estar com algum direcionamento. É que aquele esquema, né? Na geração dos nossos pais, você comprava um terreno com sei lá, a gente comprava um terreno de... sei lá, um terreno bom assim por, sei lá, dois palitos de dente e um prego, sei lá. Com 10 mil reais você comprava uma área. Entendeu? De 100, é isso. 100 metros Aí na nossa vez não é impossível. É impossível fazer isso. É impossível, gente. Entendeu? A gente Então não tem... vive o capitalismo. Exato. Bem-vindo ao capitalismo. Entendam isso. Não é porque a gente foi jogado na merda que a gente se colocou na... A gente já tava na merda. Já tava errado quando eu cheguei. Já tava assim quando eu cheguei. Frase clássica do estagiário. E assim, é isso. O povo se cobra. Não, porque meus pais, com 30 anos, já tinham casa própria. Na verdade, já tinham eu não carro, vejo... não sei o que lá. Porque era barato na época, entendeu? Eu não vejo eles se cobrando nisso. Eu vejo eles meio que comparando, falando assim, cara, a nossa realidade tá tão fodida que os nossos pais, na nossa idade, tinham isso. A gente não vai ter condições de fazer metade do que eles fizeram, nem se a gente viver o dobro que eles vivem. A gente já não vai se aposentar. Cara. Entendeu? Mas assim... A gente contar um negócio pra vocês, eu recebi minha primeira carta da aposentadoria. Parabéns, com 25 anos. Fiquei muito feliz. 25 anos já pode se aposentar. Calma. Eita, país de primeiro mundo, né? Não, é porque... Explica melhor. Não, é que tipo assim, deixa eu explicar. A aposentadoria aqui começa quando você entra no primeiro trabalho fixo. Como eu entrei no meu primeiro trabalho fixo mês passado, eu recebi a carta que eu fui inscrita na aposentadoria e recebi a primeira carta dizendo quanto eu tenho direito à aposentadoria. E aqui tem um sistema onde você pode pegar o dinheiro da aposentadoria antes, caso você precise pra, sei lá, comprar um imóvel, investir num carro. É o famoso INSS. Entendeu? Todo um negócio. FGTS, não sei como isso funciona no Brasil. Entendeu? FGTS. Aqui a gente usa o FGTS. E daí, tipo, tem todos esses negócios. Porque aqui você pode ter direito a isso e tem direito a outras coisas também que é mais complicado de explicar. Mas aí, eu recebi a primeira carta e eu, cara, pô, mal eu entrei, já tem isso tudo. Eu vou tirar tudo pro país de trabalhar. Olha os pensamentos de... Olha o Brasil aí, Pensamentos O Brasil do Brasil! Pensamentos intrusivos. Gritando, né? É porque, tipo, a primeira carta que eu recebi quando eu tava como auxiliar, né? E aí, com auxiliar, eu tava nas duas bibliotecas como auxiliar. E agora que eu entrei em uma fixa e em um auxiliar, eu passei o contrato da aposentadoria pra o fixo. E é claro que aumentou muito mais do que o auxiliar de 30%, né? Então, aí eu olhei assim, porra, eu acho que eu não ganhei isso por ano, tá ligado? Pois é. Nossa. Eu vou ficar velha só pra fazer Joga na assim, cara. saber pagar Joga na cara, isso tudo, aí. tudinho. E a gente aqui vai morrer com 90 e não vai conseguir tirar nem metade do começo. Que a gente A gente não vai nem ver isso daí. Se você começou a trabalhar antes... Provavelmente nas próximas eleições vai entrar um filho da puta de um liberal lá na presidência que vai fazer uma... Desde a redemocratização a gente só tem neoliberal, cara. Enfim. Aí vai entrar um filho da puta lá que vai mexer na Previdência Social, que a gente vai aposentar com 150 anos, entendeu? E é isso. Pois é. Aí vai tirar, porque, né, os direitos trabalhistas é o que fode a economia, né? Então... Mas, cara, dá pra ouvir agora algumas pessoas descobrindo que Lula não é de esquerda.
Né? Oh, não! Sério? Meu Deus, Uau. a explosão. Mas também a gente não pode falar que ele é um liberal, assim, né? Então... Gente, o Lula é um influencer. É isso. Corta essa parte política aí. Enfim. O Prof. G querendo apagar metade do programa já. Não, mas não corta não. Busca pela perfeição. Foda-se, Programa perfeito, 10 minutos. Perfeito, não existe. Agora, assim... Se vocês, se for ver, por que eu tava querendo levantar a questão da cobrança dos jovens, né? Atualmente, cara, eu, assim, dependendo do curso, tem alunos meus que, cara, fazem prova chorando, de soluçar, porque não travam na resposta ou então não consegue chegar em uma resposta. A pessoa olha e fala, mas eu não vou conseguir, ou não tem como fazer, eu tô perdido, eu não vou... Eu falo, caralho, é a história da minha vida, mano. Olha, É isso aí, aula de matemática, pô. Olha, eu pessoalmente teve uma prova aqui na Suíça que eu fiz chorando. Mas, tipo, não chorando, soluçando, mas a lágrima tava caindo e eu escrevendo lá como condenada. Porque era a prova que, se eu não passasse nela, eu não ia entrar na minha primeira vaga de emprego, que era ligada à faculdade. Ou seja, eu não ia ganhar nem a vaga de emprego, nem ia poder entrar na faculdade. Eu tinha que ter uma nota muito alta nessa prova e eu comecei a chorar do nada. E eu continuei lá escrevendo. Tinha pergunta que eu não sabia, eu deixava pro final. Aí eu respondia logo o que eu sabia e eu voltava. No fim, eu tive uma nota boa. Tive uma nota muito boa, fui aceito lá no negócio. Mas foi uma prova muito estressante pra mim. Não, mas o pior é que, tipo assim, eu tirei 95% no francês, porque tinham 3 partes. 95% no francês, tirei 80% em matemática e tirei, acho que foi 65% ou 70% na parte de escrita de carta, né? Porque foi quando eu tinha chegado aqui, então não era acostumada a escrever formalmente ainda. E daí, aquele 65% ali, ele me perseguiu o meu tempo de faculdade inteiro, porque a gente tinha que escrever muita carta, tinha que escrever muito e-mail, e esse tipo de coisa, eu sempre ficava, nossa, mas eu só tive 65%, eu não vou conseguir fazer. E isso nunca vai ser bom. Muito grande. Era uma pressão muito... Como se a gente não pudesse evoluir, né? Exato. Como se a gente não pudesse evoluir e aprender depois. Né? Eu passava 30 minutos olhando para um e-mail de 2 linhas pra ver se eu não tinha cometido nenhum erro ortográfico. Vocês não têm noção do que era. Eu ficava em pânico pra escrever e-mail. Hoje eu já consigo escrever de boa, não me preocupo mais com isso. Mas nos primeiros anos foi muito difícil. Principalmente porque aqui os povos só se comunicam por e-mail. O povo não gosta que ligue, entendeu? Ótimo. Tem que ser tudo por e-mail. Como deve ser. Eu também como adoro, deve ser, mas quando tu tem que escrever como em francês e tu fala uma coisa diferente, sabe? É bem complicado. Eu nem ligo, porque metade do povo que fala português escreve errado, então... Exato. Não, mas é que, tipo assim, o problema do a gente não sabe falar o próprio idioma. A gente tem que entender que a gente não pode falar, a gente não sabe falar o nosso próprio idioma. Com certeza, na França ou na Suíça, o povo não sabe falar o próprio idioma também. Entendeu? Com certeza. Quando você tá na área acadêmica, você tem que escrever correto, né? Ok, tudo bem, mas você tem que ter minimamente correto. Tá ótimo. Não é minimamente, não. Se você esquece uma crase... mas eu já apanhei sobre isso. Olha, vai com calma que francês tu esquece um apóstrofe, tu esquece um acento em algum lugar, tu tá xingando a mãe. Tu tá falando coisa errada. Só pra contar um negócio antes da Chuca falar rapidinho, Chuca. Se você falar pescoço errado em francês, tu tá falando do cu, entendeu? Do cu, é isso aí. Da bunda. Então, fica assim, eu não posso me enterrar o negócio. Ma chère, estou a fim de dar um beijinho no seu pescoço. Nossa, não, amiga, no outro. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade, porque não era o que eu ia contar, não, mas eu vou contar o que eu queria contar antes. No trabalho de francês nosso, a gente tinha que fazer em dupla um diálogo, a gente tinha que fazer uma conversação, né, entre as duplas. Tá, a gente apresentou, e aí a dupla apresentou, aí a professora falou assim, escuta aqui, onde vocês arranjaram essa palavra aqui? A expressão que eles queriam falar, manda um abraço pra Zeina, que a Zeina era a nossa professora. Beijo, Zeina. Ela deve estar morando na França.
Ela tá morando na França agora. Ela tá morando na França agora. Mudou pra lá. Aí, onde vocês arranjaram essa palavra aqui? Aí, você falou assim, no Google. Ela falou assim, bem que deu pra ver. Porque essa palavra, nessa frase, seria a questão de acariciar. No sentido de acariciar. Nossa. E não de mandar abraço. É a de beijo, né? Que também se traduz com beijo, É isso mesmo. Mas o que eu queria falar é essa questão de você acertar, né, a ortografia, etc. Tinha um professor que eu sofria muito nos trabalhos dele. Porque na filosofia a gente tinha professor ou muito exigente ou não muito exigente. Esse professor em específico, ele era muito exigente nas correções dele. E eu tava na terceira vez que eu tava fazendo a matéria dele, e se eu não passasse, eu ia jubilar na matéria dele. Então eu tava muito desesperada. Eu tinha que tirar nota. Com ele. Fiz o trabalho, ganhei o mínimo. O segundo, o último trabalho, e aquela coisa, gente, olha, o meu erro foi não ter procurado monitor desde o princípio, tá? Então isso é falta de comprometimento, e aqui eu reconheço o erro. Então, no último, eu tava desesperada, e pra completar, o meu antigo notebook, que tinha mais de 7 anos, ele morreu. E no dia da entrega do trabalho, eu não tinha trabalho pra entregar. Eu passei o dia inteiro na UFO chorando, gente. Eu chorei o dia inteiro naquela UFO. Eu saía da biblioteca, respirava, voltava pra biblioteca, abria meu notebook e começava a chorar, e voltava pra fora. Aí, chegou na hora, né, e eu falei, professor, eu consegui fazer o trabalho. Só que assim, ele é uma pessoa muito exigente, mas é uma pessoa boa, ele dá a oportunidade. Falou, não, Luan, pode trazer depois. Eu tava tão desesperada, eu falei, me desculpa, professor, chorando. Ele, não, Luan, tudo bem? Desculpa, pessoal. Ele quase me mandou calar a boca. Eu falei assim, eu já falei que você pode pegar depois. Aí... Vai embora que eu mude de ideia, garoto. Aí, né, procurei a monitora, né, fiz lá. Ele falou, olha, Luana, esse foi de longe um dos melhores trabalhos, o trabalho mais bem escrito que você fez. Só que você não respondeu a questão, toma 60. Eu passei, mas eu passei com a média. Aquele tapa-carícia, né? Aquele tapa-carícia. Então, você mandou muito bem, só que você não respondeu o que eu queria. Então, 0. Não foi 0, não. Ele me deu a média e eu passei. Nossa. Por falar em média, as pessoas têm que entender, principalmente quem estuda, você que tá começando a faculdade agora e tudo mais. Você aí. Todas vocês. Você precisa entender que você não precisa ser o melhor aluno da turma, tá? Você não precisa ser o melhor aluno da turma. Se você tiver na média, já tá bom. A menos que você queira... já tá ótimo. Ai, mas você vai ver a cultura da mediocridade? Sim. Pela sua paz de espírito, pelo seu cérebro, pra você poder descansar sua mente. Sim, seja medíocre. Depois que você se formar, passar faculdade e tudo mais, você se especializa, entendeu? Você melhora e aí você pode ficar melhor do que a média, entendeu? Você não precisa ser o melhor aluno da turma, mas você precisa fazer pelo menos as coisas bem feitas. Qual que é a média? O que precisa fazer pra entregar? Preciso fazer isso, isso e isso. Beleza, fiz, ok? Beleza. Tô com tempo pra melhorar? Tô, faça. Não tô? Exato. Aceita, entra pra seita. Entra pra seita. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu tava... Tá velho. Não, eu tenho quase certeza que não. Mas eu não sei, entendeu? Mas enfim, eu vou contar. Eu tava... A última classe que eu fiquei na faculdade, porque eu pulei um ano de classe, no caso. E aí, a última classe que eu fiquei na faculdade foi de alunos que queriam ser o mais perfeito da classe. Toda a classe queria ser o mais perfeito. E a classe não era tão grande assim, tinha tipo 10, 12 pessoas. Então, e todo mundo queria ser o mais perfeito, o mais inteligente, a pessoa com mais cultura e não sei o quê. E teve uma hora, em uma das provas ali, uma das
é um dos textos que a gente teve que fazer, que a professora, ela deixou uma pergunta muito clara. Ela deixou uma pergunta muito clara, muito básica, e todos eles foram procurar dificuldade. Tipo, todos eles foram tentar achar alguma coisa, escondida, né? Sabe? Achar alguma coisa escondida no negócio. E eu só respondi o que tava dizendo lá, sabe? E aí, tipo, como eu tinha entrado por último, eu era a novata da sala do 3º ano. Aí ninguém me conhecia. E daí, tipo, todo mundo lá fazendo negócio deles, escrevendo textão, e eu lá respondendo com 3 frases. Porque, tipo, a minha lógica é, se tá resumido bem e se tá com a informação necessária, eu não preciso. Se o professor ele não pediu pra você como é que fala? Pra você falar mais sobre, no caso, explicar o processo, tu não precisa explicar o processo. Se a pergunta só se você conhecer a professora, amiga. Não, depende do professor. Porque eu fiz isso numa prova, eu fiz isso numa prova, eu expliquei, eu respondi o que tinha que responder. Aí o professor assim, não, você respondeu, só que eu queria que escrevesse mais. Nossa, não. Eu já devo ter contado. Não, tem essa isso. eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Não, calma. Não. Deixa eu dar esse É rápido, cara. Vai. Por favor. Então, basicamente, no final, eu respondi com 2 palavras a questão. Todos eles perderam o ponto da questão porque eles foram tentar achar algum sentido em alguma coisa esquisita. E eu só respondi com as 2 palavras. E daí todo mundo ficou me olhando, tipo, nossa, você é muito inteligente. Eu fiz o básico, cara. Eu fiz o básico, eu não sou inteligente. Olha aí a busca pela perfeição. Mas não é isso. A busca da perfeição faz você falhar. Exato. Tipo, sabe? Tipo prova aquele negócio que eu tive que fazer, a prova que eu tive que fazer de uma professora, e essa professora, ela dizia o seguinte, olha, a resposta tem que só estar certa. Eu falei, claro, ótimo. Cheguei, fui responder uma matéria de histologia. Já tá aposentada, que Deus a tenha. E... Ninguém liga. Ela... Ninguém liga, tá de boa. Prova tinha 14 questões. Não, a prova tinha 14 questões. Eu respondi as questões. E tava lá, o que ela perguntou, tava ali. E ela me tirava nota pra caralho. Eu falei, mas por quê? Então... A sua resposta... Eu falei, a minha resposta tá errada? Ela, não, só não está completa. Então... Qual é o que faltava? Aí eu descobri. Se não tivesse ipsilis literis do texto do livro... Eu não estava correto. Sim. Tanto que o cara que tinha uma memória maravilhosa da minha turma, ia muito bem. E eu tomava na orelha. Aí eu desencanei. Ali eu vi que, assim, isso eu não posso aceitar como futuro professor. Isso eu não vou fazer. Tinha uma professora minha, dona Helenice, se estiver ouvindo, beijo, que de novo, eu nunca gostei de escrever, né? Odeio escrever. Minha letra é uma boa porcaria, entendeu? Eu sempre fui bom em resumir. Eu resumia. Ela fazia as perguntas, eu resumia na prova. E eu sei disso porque a Miriam tava na outra turma e ela viu a professora corrigindo, né? E tudo mais. Eu já namorava a Miriam na época e tudo mais. E ela dando meio certo pra mim nas questões, não dando certo completo, porque eu não tinha escrito o suficiente na resposta, entendeu? É isso. Eu respondi, mas não tá certo? Tá certo, mas ele escreveu pouco. Mas se você botou o conhecimento ali, que eu quero a prova, o teste serve pra isso, pra saber se você conhece o assunto. Se você botou ali a prova de que você conhece, já não é bom? Pois não é o que precisa. Era pra ser, né? Deveria ser. Eu já fui reprovada por falta e eu tirei mais de 80 na matéria do professor. E aí, só um ano depois, eu descobri que eu podia ter entrado com recurso pra ter contestado isso, dessa reprovação. Eu fui reprovada em artes, por falar a verdade. Cara, o meu conselho pra quem for entrar na faculdade é conheça o sistema de cada professor. Tá? Principalmente for de humanas. Não queira subestimar professor pegando coisas na internet, porque o professor sabe que você é cópia da internet. Existe programa, assim, além de detectar IA hoje em dia. Existe programa pra detectar... Isso, né? Tipo, os professores, eles conhecem um aluno também, claro. Tipo, eles vão saber que tu, tipo, do jeito que tu fala, tem muito isso também. O jeito que tu fala, os teus pensamentos, o jeito que tu raciocina, o professor, ele geralmente
ele entende isso quando ele tá com uma classe que ele passa muito tempo também. Então, não adianta tu vir querer meter o intelectual do chat GPT quando tu não fala e quando tu não pensa assim, entendeu? Mas chefe detecta? Do quê? Ah, não, aí... Chefe detecta? Depende, quando você chefe geralmente fez é burro. Olha, então, depende. essa é a questão. Porque isso é uma coisa que eu já ouvi muito, do tipo, professor, mas o meu chefe nem percebe essas merdas que eu faço. Eu falei, então, aí é outra questão. Você não tá no seu trabalho, você tá na faculdade. Pessoalmente... Não, mas assim, isso aí são ex-alunos meus falando. Ex-alunos meus que estão, às vezes, passando por frustração, que o chefe não nota. Então a imperfeição tá muito... A busca pra perfeição, você não tem que trabalhar perfeitamente, você tem que entregar o que você tem que fazer, correto? Exato. Exatamente. E, bom... Às vezes também, a vida acontece, entendeu? Às vezes, tipo, não é porque você não se esforçou o suficiente, não atingiu a meritocracia pra você conseguir alcançar os seus objetivos, entendeu? Às vezes a vida acontece e coisas acontecem que vai dar errado e a perfeição não vai chegar mesmo. Bom, a perfeição já não vai chegar, a gente já conversou sobre isso, mas você não vai conseguir atingir o seu objetivo porque, sei lá, aconteceu alguma coisa que impediu, entendeu? Coisas que você não pode, sei lá, motivos você foi atropelado. À sua vontade. Exatamente, coisas que você não consegue controlar, entendeu? E você não tem o que fazer. Quando é que tu sabe que tu chegou no teu objetivo, sabe? Exato. A gente tem tanto esse negócio, eu sempre quis, eu vou me dedicar no YouTube. Eu sempre quis esse negócio de, eu vou me dedicar muito no YouTube, muita gente vai me ver. E tipo, eu agora, pessoalmente, eu tô feliz com o que eu tenho, sabe? Eu tô conseguindo me dedicar, eu tô conseguindo fazer as coisas, mas antes o meu objetivo era me dedicar no YouTube. Mas como é que eu vou saber que eu tô me dedicando o suficiente? Exato. Será que tem um suficiente? Quando der um burnout, aí você tá bem. É tipo isso, sabe? Quando vem o burnoutinho, seu amiguinho! Então, tipo é aquele esquema. Quando a Midnight fez o desabafo dela lá no vlog dela lá que tudo tava dando errado e tudo mais lá, que você inclusive assiste o vídeo dela, foi eu que editei. Eu assisti e dei dislike, como sempre. Nossa, aquele dali ficou muito bom. Entendeu? Eu ainda comentei com ela que tem uma frase do David Bowie, de uma música do David Bowie, que é da Space Oddity, que tem Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Tipo, o planeta Terra é azul e não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Ou seja... Inclusive, nesse vídeo, o Thiago disse assim, nossa, tu tá falando tão... Como é que você falou, Thiago? Você tá falando com teleprompter? Que ele perguntou eu achei que ela tava falando com teleprompter, que ela tá falando muito certinho, não errava. Só que eu disse pra ele, porque eu tô falando das coisas que deu errado na minha vida. Você tá falando que eu me fudi, Thiago? Eu me fudi! Você não faz ideia das merdas que aconteceram na minha vida! Eu quero que as pessoas saibam disso. Então, quer dizer, às vezes a vida acontece. Às vezes não tem nada que você possa fazer pra mudar o que tá acontecendo contigo, pra tirar os fracassos que estão acontecendo contigo. E tá tudo bem, entendeu? Exatamente. É isso. A gente só precisa aprender a lidar com isso. Que às vezes o fracasso é uma porta que tá se abrindo pra que você se dê bem lá na frente, talvez. Entendeu? Ou talvez não. E beleza. É isso. E entendeu? assim, às vezes que não deu certo, às vezes que você não se deu bem lá na frente, geralmente, comigo, pelo menos, quando alguma coisa que eu queria muito não aconteceu naquele momento, é porque não era pra acontecer, sabe? Exato. Em 2020 eu lancei... Aí eu não aguento. Não, eu lancei o canal em 2020, eu queria já em 2020 ter muita coisa, sabe? Em 2020 eu já queria comprar mic, computador e etc. Eu não tinha condição pra isso. Eu não tinha tempo pra me dedicar ao quanto eu queria e mesmo assim eu me coloquei pressão. E às vezes a gente só tá mirando no lugar errado. Com certeza. Entendeu? A gente só tá tentando fazer uma coisa que não era pra fazer. Essa foi muita coisa. Essa frase mágica. E com essa frase e outra expressão, né? Life Snake, a vida cobra. Nossa. Life Snake. Life Snake. Na prática, Life Snake, galera. Se você acha que não, pode esperar. A vida vai cobrar. Eu adoro essa expressão, inclusive. Nossa, como eu gosto. Esse vai ser o nome do episódio, The Life Snake, né? A gente tem que fazer um episódio de Life... O que a Life Snake com a gente, né? Ai, meu Deus. Me avisa o dia aí, que geralmente eu fico doente quando acontece isso. Tem que pegar minha avó no jiu-jitsu, né? Bom... Eu
tenho que sair porque o meu cachorro mijou aqui no computador, né? Bom, gente, eu sei que o papo tá bom, mas infelizmente, como vocês mesmos falaram, a vida cobra e a vida está me cobrando. Vocês falaram não, você falou. Você falou, não, né? Então, não, vocês falaram, não, você falou que a vida cobra, que a vida existe. Que a vida acontece. E a minha vida está acontecendo. De cobra foi tu pra fingir, não veio? Ai, para, tô salivando. Brincadeiras à parte, infelizmente, a minha vida cobra e daqui a alguns minutos eu tenho que fazer uma apresentação. E eu já, inclusive, nessa apresentação, obrigado, eu já internalizei. Eu vou fazer, da última vez que eu apresentei alguma coisa nesse congresso, eu apresentei uma coisa que eu falei, pô, podia ter feito tão melhor, podia ter feito tão... Ainda recebi menção honrosa. Então, eu espero, exatamente, tem horas que a vida acontece e mesmo assim, o que você acha que não é perfeito está bom o suficiente. Tá certo? Eu, na apresentação do TCC, eu tava toda tremendo. Na hora que terminou, eu achei que tava horrível. Porque, assim, eu fiz o meu TCC num momento muito difícil da minha vida, né? Perda de avó, etc. Mudança de orientador, etc. E, assim, por mais que eu não ganhei um 100, meu orientador falou, olha, você apresentou tão bem que eu deveria ter até filmado. Eu falei, nossa. Agora paga o renta. Agora aumenta minha nota. Ai, que bom que você achou isso. Se não filmou, você coloca de nota, entendeu? Exato. É sobre. E assim, vamos começar para as pessoas mais perfeitas daqui, né? Na ordem de perfeição. Thiago Ser, nosso editor perfeito. Faça o seu jabá. Nosso peludinho. A gente não paga com dinheiro, mas paga com elogio. Pois é. Exatamente. É por isso que ele tá gordo desse jeito. Mas por falar em dinheiro, antes do jabá do Thiago Ser, vamos aos nossos jabás. E atenção, interrompemos a nossa programação para o momento dos nossos anunciantes. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito especial. Eu tô aqui pra falar sobre a Hakokun Store, que é uma loja virtual que oferece uma gama de caixinhas misteriosas de animes, criadas pela Otaku na Europa, com uma pegada mais sustentável e com o objetivo de realizar o sonho de colecionar de vários fãs de anime aqui no Brasil. E o melhor, com preço acessível. Então, pra saber mais, segue a Hakokun Store no Instagram pelo @Hakokun Store e adquira a sua com o cupom TENTA5. É isso mesmo, gente. O ouvinte do TentaCast tem 5% de desconto. Então não perde tempo. Hakokun Store. Go to zencast.com/pricing and use my code TentaCast and you will get 30% off your first month in any Zencast Pay plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Voltando então do nosso jabá, Thiago Ser, agora sim, você. Então, primeiramente, ouçam minhas músicas, me sigam nas minhas redes sociais, tanto Thiago Ser no Instagram, no Twitter e em todas as redes sociais. Sigam o Instagram da minha empresa, que eu preciso começar a publicar algumas coisas lá, porque tá meio paradinha ainda. Estúdio Ser. Me chamem, se precisar de edição, pode me chamar, tanto de áudio quanto de vídeo, tá? E é isso. Continuando nossa linha de jabás, Midnight. Então, estou fazendo vídeos no YouTube, que inclusive o Thiago edita, então contratem o Thiago. No Otaku na Europa, em todas as redes sociais, e se você quiser me seguir no meu perfil pessoal, Sou Midnight, em todos os lugares também. Continuando nossa linha na parte editorial, vamos a Shuki. Oi galera, então me siga nas redes sociais, @LuanaShuki no Instagram, @Luana com 2 N's, Shuki no Twitter. Eu tô aí jogando tarô, se você se interessar pode me chamar na DM. 1 hora de sessão, a gente vai fazer vários jogos, várias perguntas, meia hora com um tanto limitado, né, de perguntas. E também eu tô lançando aí o meu conto O Poço na Amazon, também tem outros lá, o
Sapiens, os 42 juízes, que vai estar aí na descrição o link para você poder acessar. Eu espero que esteja de graça. Se ainda não tiver, mas vai estar muito baratinho. Faça esse esforcinho e apoie um autor independente. Obrigada. Eu achei que ia dizer, eu espero que os links estejam na descrição. Eu também. Eu espero muito. Eu tenho muita vontade de ver esses links aí, tá ligado, né? Eu também acho. Assim que mandarem pra gente, tá certo? E por falar em links, eu vou pro meu doguinho do link. Darlan. Daí, ó, vocês escutam o Saudades Robson, tem aí no Instagram. Ai, gente, fazer propaganda pro meu amigo pode, né? O meu amigo pode. Então, vocês podem me assistir no YouTube, canal Darlan Lima. Temos jogos, temos reacts de vez em quando, temos muita coisa acontecendo nas lives, muita loucura, de vez em quando participações especiais, como Profegê e Thiago Serafim, para serem escorraçados ao vivar, aliás, para todo o Brasil. Exatamente. Então, se você curte um streamer maluco que não sabe o que tá fazendo da vida, é só trata muito bem os seus espectadores. E que geralmente tá puto. Geralmente. Então é isso aí. Tá feito aí o convite pra vocês assistirem Darlan Lima. Sejam membros do Clube de Membros e é isso. Muito obrigado pelo espaço e vamos nessa. Excelente. E, por favor, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Se vocês querem que finalmente nós tenhamos nosso episódio Proibidão do Pod, vocês têm que, afinal de contas, entrar nas nossas redes sociais e faça o projeto do Tenta Ação, que é a nossa ação de busca ativa de ouvintes. Indique para o seu amigo, o seu inimigo, o seu aluno, aquela criatura que você gostaria que ouvisse um pouco mais de podcasts. Oi, amor, tudo bom? Então vamos lá. Indique para as pessoas do seu convívio o TentaCast. Gostaria de dizer que a busca da perfeição é achar um companheiro que escute podcast. Pois é. Difícil. Tá difícil. É algo complicado e perfeitinha, um dia há de aparecer. Exatamente. Bom, e até a próxima tentativa. Tchau, tchau. Falou, gente. A minha perfeição de podcast é a próxima vez que a Shuki gravar e o áudio não estourar quando ela entrar na sala. No próximo eu vou estar de headset novo, isso é Nossa certeza. Senhora. Amém, igreja. Amém, igreja. Até mais. Agora, se vai estourar ou não, eu não sei, né? Eu sei que o headset é bom, né? Socorro. Nós vamos assim nos trancos e barrancos. Quanto mais espiritualizada a pessoa é, menos tecnologia funciona com ela. É incrível. Pode crer. É incrível isso, mano. É bem isso mesmo. Ai, cara. É bem isso mesmo. Você nunca falou uma verdade tão verdadeira como você falou agora. É sobre. Tiago, eu sou mestre em falar a verdade. Ah, sei, entendi. Chamou de falsa. Olha só, minha amiga Tiaga tá me chamando de falciane. Eu não vou ficar aturando isso aqui calada, tu tá entendendo? Ele é desse. Eu nunca falei que você é falso, só falei que você não fala a verdade. É diferente. Então, é me chamando de falciane. Eu não sinto verdade em você. Não sinto verdades em você. Ai, o jovem místico aí, gente. Não traz esse assunto de novo, pelo amor de Deus. Não, é a cara. Midnight e seu ascendente em Sagitário dando seus problemas. Ascendente em quê? Ascendente em Sagitário. Pô, não entendo de signo, cara. Nem quem entende, entende. Nem quem entende, é. Foda. O episódio de hoje vai ser sobre Em Busca da Perfeição. Então vocês vão falar em quando é que vocês me conheceram. Vai te fuder. Tá. Vamos ser sinceros. Essa tava boa, vai. Essa ficou boa. Só que não. Por falar em perfeição, a Milka veio. Mijou na média do que ele faz, até que essa foi boa. É um pouquinho acima da média. Na realidade, esse episódio é pra gente julgar, né? A perfeição dos outros. É mais pra isso. Eu tô aqui pra julgar o Profegê, não sei você. Eu não tenho tempo com isso, não. Você tá aqui pra julgar todo mundo. Já, mano. Você tá julgando você julga todo mundo. Eu não
Ela julga todo episódio. Tá Todo maluco? episódio tem um julgamento sobre minha pessoa. Claro que não. É sobre. Tem aqueles episódios que eu não tava, daí não tem. Isso é uma piada boa. Os episódios que ela não estava, ela estava me julgando? Sim ou talvez, né? É. Talvez. Quem sabe? Né? Quem sabe? Ele só queria fazer o drama. Ele tava... Pô, Ele tá- só a Midnight tem que ser aprendendo dramática essas nesse coisas pra podcast. Deixa eu ser dramática. Deixa eu fazer drama também. É só a Midnight que faz drama aqui. Cara, Quê? Porra, todo do episódio. Neida. Todo Do episódio. nada eu tomo um. Todo episódio o cara chegou aqui. Ah, não, porque eu sou o mais odiado. E eu que tomo de dramática. Mas não é drama, isso é fato. Ai, meu Deus. Eu Cheguei na live. Não. Não, cheguei na live do Darlan. E aí, Darlan? Ele, obrigado, Prof. G, por sua participação. Até mais. Eu, caralho. O que eu fiz? Errado, Cara, não tá? você tá no lucro. Você tá no lucro. Outro dia ele mandou eu tomar no cu, então tá tudo certo. É isso aí. E ontem eu tava putaralhaço quando eu comecei a live. Chegou bem na hora que tava na chave da virada, sabe qual é? Pode crer. Não, Eu não sei quando é que ele não tá putaço na live. Puta merda, mano. Eu tinha acabado de sentar na porra do computador, abrir o OBS pra fazer a live, transmissão, né? Era 6 horas. Eu ainda ia começar a fazer os testes, aquela coisa toda, né? De áudio e tal. Puta que pariu, cara. Foi eu sentar, apertar na porra do OBS e o computador. Estamos reiniciando para a atualização do Windows. Eu falei, eu não pedi porra nenhuma. Eu não pedi porra nenhuma. É foda. E o melhor é que quando tu atualiza o Windows, o OBS. Não, mas o Windows que desliga tudo, ele sai modo cacete, o que tiver aberto ele sai fechando e tô atualizando, hein? Se foda você aí, tava com uma planilha importante pra entregar amanhã, foda-se! Salvou? Não, então foda-se! Ô, Foi Darlan, isso. agora que você se empolgou, você pode abaixar um pouco o seu microfone? Ih, não vai dar não, irmão. Perdão aí. Eu só faço uma vez, alteração uma vez por dia. Você se empolgou um pouquinho, agora ficou foda. É porque agora eu tô deitadão depois de ter comido, barrigão cheio aqui. Porra, tá a imagem da perfeição agora. Abaixa um pouco aí. Ai, que imagem maravilhosa. Ventilador desligado, suado igual um porco, a porra da comida asquerosa em cima da mesa ali, um copão de suco, tá uma coisa linda. Nossa, é foda. Olha só, hein? Se botar uma maçã na boca e botar no forno, ó. Porra, nem precisa, já tô assado, irmão. Fui na rua e voltei e assei todo. Ó, só uma coisinha, antes da gente começar aqui, todo mundo com o Audacity aberto e gravando? É, tem que ver isso aí. Tem uma galera que anda esquecendo muito essa porra. Dessa vez eu lembrei. Dessa vez eu lembrei. Depois do Prof. G ter sido julgado, eu coloquei aqui. Palestrinha. Depois eu que sou a palestrinha. Porra, mas ele é muito mais palestrinha que a gente. Puta que pariu. Não trabalha ser palestrinha. Não, ai, cara, puta que pariu. Professor, a gente tá falando aqui de fritar um ovo. Não, você pega o ovo, aí você quebra a casquinha com um ângulo de 45 graus. Dá aquele gostinho. Porra, mano, dá vontade de zunir no pescoço dele. Fui fazer o unboxing do Mickey. O Prof. G me mandando ler o manual cada 5 segundos. Não, e eu editando, falando assim pra tela, lê a caralho do manual! Lê o manual! Achando o quê? Que o manual é só um negócio de cabelo, cara? Manual, velho? Não, na hora que ela abriu a caixa e começou a rosquear o negócio no pé do microfone lá. Mas tava Entendeu? certo. Então, aí depois você virou o negócio do e começou a rosquear o outro lado. Eu falei, não, mas tava lê certo, o manual. só que eu tava girando de um lado e tava saindo do outro porque eu tava segurando. Meu Deus Próxima vez que a Midnight me chamar pra fazer qualquer coisa e vir no Zencast, eu vou gravar. A melhor coisa que foi. Ela chegou lá. Prof. G, você tá me ouvindo? Eu, Midnight? Que não, foi, Midnight? não, que ódio, eu não tô vendo. velho. Midnight, ela, ai, ódio. eu vou ter que tirar, eu. Vai, Midnight, cadê o som? Porra, você me falou pra testar e nada. Ela, puta merda, desesperada, saiu, voltou. E eu só assim, e quando ela saiu, voltou, eu falei, caralho, mano, essa vai ser minha maior vigarice, né? Aí quando ela terminou, ela, porra, Prof, porra, qual é? Você tá me sacaneando?
Ah, vingança é um prato que se come, ó. Fica assim, velho. Fica aí. Isso faltou na edição, você não faz ideia como isso faltou. Nossa, o Thiago me julgou tanto. Ele, como assim tu não colocou o próprio jeito pra gravar? Eu só queria adiantar. Eu acho que a Midnight falou uma das frases mais assim, icônicas sobre você montar algo sem usar o manual, que é se deu certo é porque era pra ser assim. Exatamente. Tem coisa que dá certo que não era pra ser assim. Exatamente. E tipo assim, a gente não lê o manual. A gente não lê o manual quando a gente tá acostumado com alguma coisa. Quando é a primeira vez que a gente tá montando qualquer coisa, pelo menos dá uma lida por cima no manual. Eu vi a foto, dava pra entender onde é que as peças iam. Caralho! Mas sabia nunca que você montou um armário na vida, certeza. Isso é bem coisa de mulher, sabia? Ó, não, eu comprei o cálice, o castiçal. É um cálice, um castiçal. Mas também... Eu montei o castiçal só olhando a imagem. Eu pensei em ler o manual pra montar. Eu vi a imagem, eu vi onde as coisas iam, eu fui montando. É uma pena que tem um botãozinho ali no fundo que é o destrua tudo e você não viu. E agora, se você for apoiar o castiçal na mesa, entendeu agora? Exato. Eu vou tirar uma foto do meu castiçal e postar, vocês vão ver. Vamos adiantando, porque a Tchuk tem 1 hora só de luz do sol aí, antes que ela se queime. R$2 ou uma bateria misteriosa. Vamos lá. Ela pode durar 1 hora ou mais ou menos, a gente não sabe. Ou meia hora. Quebraram o Thiago aí, hein? Parabéns. Ai, cara. Enfim, né? Vai lá, começa. Vamos lá, então. Bora. Esse podcast foi editado por Estúdio C, capturando e expressando sua essência.